Você tem hidradenite e morre de vontade de voltar para academia. E aí fica pensando: e se o suor piorar? E se o atrito machucar? E se eu tiver uma crise? Enfim, essa é uma dúvida muito comum e hoje eu quero conversar com você sobre como enxergar a atividade física dentro do tratamento de hidradenite? Se você ainda não me conhece, eu sou Clara Fonseca, nutricionista funcional especializada em hidradenite supurativa. Ao longo desses mais de 9 anos atendendo, acompanhando e cuidando de pacientes com hidradenite, percebi que as pessoas deixam de praticar atividade física por medo. Medo de piorar a doença, medo de não dar certo, de não aguentar. Mas será que realmente isso faz sentido? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Primeiro, exercício é importante? Sim, exercício é fundamental para uma doença crônica inflamatória. A hidradenite ela tem uma relação com saúde cardiovascular. Eu tenho um vídeo aqui no canal com o Dr. Mário Chaves que a gente conversa sobre isso. É muito importante que você veja. No final desse vídeo eu vou deixar um card linkado nesse vídeo do Dr. Mário para você assistir. Foi uma live maravilhosa e eu acho que vale muito a pena. O exercício vai trazer melhor, mais bem-estar para você. Então você vai se sentir mais animado por todos os hormônios que ele libera. Vai ter uma manutenção de massa muscular, que é muito importante, não só para o paciente com hidradenite, mas para todo mundo. Ter uma boa massa muscular é importante para o metabolismo, é importante para a saúde, é importante para envelhecermos bem, é importante para absolutamente tudo, para o controle metabólico. Então, o exercício vai melhorar esse controle metabólico, glicose, insulina, que são importantíssimos para quem tem uma doença crônica inflamatória e, obviamente, a somatória disso tudo que eu falei vai trazer mais qualidade de vida. Então, a atividade física, ela vai muito, mas muito além da estética. E isso é muito importante que a gente diga, independente de como você vai começar essa atividade física. A gente fica muito preso, né, de achar que a gente vai sair do sedentarismo para uma musa fitness. Assim, do nada a gente vai ser a rata de academia. Mas isso é progressivo. A gente precisa dar o primeiro passo, é, e escolher qual é o melhor lugar que a gente pode ir começar essa atividade física. O importante é começar. Mas e o bendito do suor? O suor por si só, ele não é considerado um problema para hidradenite, né? Só que o que a gente observa é que algumas pessoas sentem desconforto relacionado ao calor, à umidade e ao atrito, né? Ali causado exatamente pelo suor. Pontos importantes. A gente também tem um outro vídeo, desculpa, com o Dr. Wagner com o Dr. Wagner, e que ele fala sobre exatamente as roupas na atividade física, né? Então, coisas importantes. Acabou de treinar, precisa tomar banho e trocar, tirar essa roupa suada. Então, isso é importante fazer a higiene adequada e não ficar com essa roupa no corpo. E outra coisa é roupas confortáveis. Nesse vídeo do Dr. Wagner Galvão, é, ele até fala, né, que a grande questão são aquelas roupas que elas não são nem 100% coladas e nem soltas o suficiente para não atritar. Por exemplo, uma calça, eu sei que ninguém faz atividade física com calça jeans, mas uma calça jeans que ela não é justa o suficiente para aderir à pele e nem larga o suficiente muitas vezes. Então, é esse atrito. Então, a gente tem que evitar roupas de academia que não, se for colada, né, obviamente não em crise, que seja realmente justa, para não ter esse roçar ali na pele. Ou a melhor coisa do mundo, treinar com roupinhas largas, largas mesmo, que não vai ficar ali roçando, né, encostando na pele. Então, aquelas calças, aquele moletom é, fininho, sabe? Ou roupas que permitem a transpiração que sejam larguinhas, para a gente não ter esse atrito junto com o suor, com a umidade, que aí realmente pode causar a piora. E durante uma crise, o que faremos com a atividade física? Essa parte é muito importante. A gente vai avaliar, a gente não, você vai avaliar.
Qual é a intensidade dessa crise, né? Qual é a localidade que aparece sua hidradenite? Então, muitas vezes a orientação é, sei lá, a hidradenite na axila. Nesse momento de crise, não fazer exercícios com o braço. A hidradenite na virilha, evitar movimentos que tenham um maior atrito da virilha ali, para não piorar essa hidradenite. Então, adaptar a rotina da atividade física à sua crise é importante. Então, trocar os exercícios nesse momento. E para isso, você vai ter que conversar com o profissional. Se você está numa academia, você vai ter que conversar com o professor da academia para, durante a crise, ter exercícios que ele possa, olha, vou substituir esse por esse. Quais são os exercícios que você pode fazer que vão gerar menos atrito e vão continuar trabalhando aquele grupamento muscular? Então você tem que fazer essas adaptações. Quem tem a possibilidade financeira de ter um personal, isso fica muito mais fácil, porque aí ele vai entender o seu caso e vai fazendo as adaptações. Quem não tiver, tem que pedir para o professor da academia essa troca de exercício para poder dar continuidade. E dependendo da intensidade da crise, ou não vai malhar, sei lá, a parte de cima, se a crise for nas axilas, enfim, ou não vai malhar membros inferiores se for na parte da virilha, região perianal, nádegas, entre glúteos. Então tem que adaptar e dependendo se a crise for muito forte, diminuir a frequência, a intensidade e assim que a crise passar, retornar, né? Adaptar não significa abandonar. E é isso que a gente tem que ter na cabeça. Então, passou pela crise, retorna à atividade física, porque ela vai ser importante para a gente evitar novas crises, para a gente ter um controle do metabolismo a longo prazo, que isso também vai ajudar, isso faz parte do tratamento, que é um tratamento multidisciplinar para quem tem hidradenite supurativa, né? Então, não consigo ir para musculação, mas consigo fazer uma caminhada, de repente andar de bicicleta, se não for na virilha, né? Ali no ânus, nas nádegas. Uma natação, de repente, é um exercício que dá mais conforto do que uma musculação. Tentar um pilates, os exercícios de menor impacto, né? Enfim. Então, você tem que adaptar o que você aguenta para não deixar de fazer atividade enquanto ela é possível. É claro que a gente sabe que existem crises que realmente paralisam, a pessoa não vai ao trabalho e aí, obviamente, não consegue fazer atividade física, né? Então, o melhor exercício é aquele exercício que você consegue fazer. Então, eu acho que isso é a primeira coisa que a gente precisa pensar. Não é só musculação. Você precisa de alguma atividade física. Qual é a atividade física possível nesse momento para você? É essa atividade que você vai fazer. Então, muitas vezes as pessoas ficam esperando a hidradente desaparecer para começar a cuidar da atividade física e cuidar da saúde. Então, a gente tem que adaptar o que é possível para a ordem não ser essa, né? Então a gente começar a fazer atividade física, mesmo antes da remissão da hidradenite, porque isso vai colaborar com a remissão da hidradenite. Isso faz parte da mudança para hábitos saudáveis, né? Então isso é uma parte muito importante. A mensagem que eu gostaria de deixar aqui com esse vídeo, né? Ter hidradenite não significa abrir mão de cuidar do corpo. A gente sabe que existem momentos e momentos que precisam ser respeitados. A gente só precisa começar a cuidar ele, aprender a cuidar dele de uma forma diferente, né? Saber que momentos de adaptação vão ser necessários, vão ser importantes, mas não significa deixar de fazer as coisas. De repente vai ficar um período, uma semana sem fazer, na semana seguinte retorna, tá? Se você já fez atividade física, está afastado por causa da hidradenite, talvez a pergunta não seja eu posso treinar, mas sim como posso adaptar a minha rotina para continuar me movimentando com segurança. Isso eu acho que é um ponto fundamental da mensagem aqui desse vídeo. E no próximo vídeo, vamos falar sobre um tema também que gera muitas dúvidas. Quem tem hidradenite pode tomar creatina? Gente, eu recebo muito essa mensagem lá no Instagram, né? Ela ajuda, atrapalha ou não tem nenhum tipo de relação com a doença? A gente vai conversar sobre isso no próximo vídeo. Mas agora, antes de terminar esse vídeo, eu quero saber: você pratica alguma atividade física? Desistiu de alguma prática de exercício por conta da hidradenite? Me conta aqui nos comentários para a gente poder conversar
e quem sabe não geramos mais outros vídeos. Outro vídeo também que tem aqui já no canal é uma live com um professor de educação física que inclusive ele tem hidradenite supurativa. É só você buscar aqui, eu vou anexar algum card aqui com essa live também, que eu acho que também vai ser bem interessante. Foram mais de uma live, eu vou botar uma e aí vocês conseguem encontrar as outras, certo? Não esquece de curtir, compartilhar com quem você acha que vai se interessar por esse conteúdo e deixar os seus comentários. Assim, você me ajuda com o engajamento e a gente continua produzindo conteúdo aqui para o canal para poder te ajudar de alguma forma. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.